1994, um videoclipe bizarro foi exibido na televisão. Pessoas com sorrisos macabros, línguas de cobra e um buraco negro que engolia todo mundo. Na época, parecia só uma estratégia para chocar e chamar atenção, mas conforme os anos passaram, ficou óbvio que nada naquela música era por acaso. Cada cena revelava o lado mais podre da humanidade, cada detalhe escondia um costume nojento da sociedade e cada verso era um alerta de que tudo isso está prestes a nos destruir. Hoje eu vou revelar a história por trás de Black Hole Sun do Soundgarden. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Black Hole Sun, won't you come? Numa certa noite, em 1993, o vocalista Chris Cornell, do Soundgarden, dirigia de volta para casa após uma longa sessão de gravação no Bear Creek Studio, a 40 minutos de Seattle. O quarto álbum da sua banda, o Superunknown, estava quase finalizado, mas após 6 meses de produção, o estresse e o bloqueio criativo já tinham tomado conta de todos na banda. E exausto, Chris Cornell ligou a rádio nos noticiários para se manter acordado na estrada, e ainda sonolento, mal conseguia compreender as palavras que o locutor estava dizendo. No meio de toda aquela confusão mental, ele captou apenas uma frase: Black Hole Sun, o sol buraco negro. Chris achou aquela frase espetacular, apesar de não fazer nenhum sentido, e de mais tarde ele descobrir que entendeu errado o que o locutor disse. A expressão Black Hole Sun ficou martelando na cabeça dele, e ele sabia que precisava usar isso na sua próxima música. Além disso, uma certa melodia surgiu imediatamente na mente dele, quase como num fluxo de consciência. Chris Cornell ficou tão inspirado que, assim que ele chegou em casa, pegou um papel e uma caneta e escreveu, em apenas 15 minutos, a letra de Black Hole Sun. A canção que se tornaria o maior sucesso do Soundgarden e uma das melhores da história do grunge. Quando perguntado sobre a letra, Chris Cornell falava que ela não tinha um significado e que era apenas ele brincando com as palavras. Mas quando você olha a tradução, percebe que cada verso transborda traços da depressão do vocalista e de como ele enxergava a sociedade. De fato, Chris Cornell sofria de depressão severa e falava abertamente sobre isso em diversas entrevistas, inclusive quando se referia a Black Hole Sun. The title is more or less kind of a bit of asking for hope or feeling, sort of grasping for some kind of hope out of depression or feeling sort of lost or sad. But the lyrics were more or less inspired by the music, so it's kind of ethereal and dreamy, and it's, you know, I didn't really go for anything specific there. Mas se ele não pensou em nada específico ao escrever, como é que a letra diz tanto sobre ele? Acontece que é quase impossível produzir qualquer peça de arte sem deixar transparecer aspectos da sua personalidade. A psicologia chama isso de teste projetivo. Sabe quando você faz um exame psicotécnico e te pedem para desenhar uma casinha, uma árvore e uma pessoa? Então, é tipo isso. Quando a gente desenha ou escreve algo sem planejar, a nossa mente consciente baixa a guarda e os traços inconscientes da nossa personalidade transbordam, revelando o que realmente tem por debaixo de todos os nossos pensamentos, intenções e ações. É por isso que tem tantas músicas do Linkin Park que se relacionam com a depressão do Chester Bennington, mesmo que ele não tenha tido a intenção, e o mesmo se aplica ao Chris Cornell. Grande parte das músicas compostas por ele se relacionam com a sua depressão, como a famosa Like a Stone, que a gente já decifrou aqui no canal. Aliás, no próprio disco Superunknown, que inclui a Black Hole Sun, a depressão funciona como um fio condutor de todas as faixas, tornando o álbum quase um disco conceitual. Sabendo disso, fica fácil de entender várias passagens de Black Hole Sun, como por exemplo: calor escaldante, fedor de verão. Abaixo da escuridão, o céu parece morto. Ou seja, o sol, o verão, a praia e tudo que é visto como maravilhoso pela sociedade, para o depressivo, pode ser algo irrelevante, sem cor, sem sal. E o próprio refrão: Black Hole Sun, won't you come? Sol buraco negro, por que não vem logo e leva tudo embora? Indica que ele leva uma vida tão vazia de significado que a única coisa que ele pode fazer é esperar até que, um dia, um buraco negro venha e acabe com seu sofrimento. Uma metáfora da própria morte. Mas o significado de Black Hole Sun vai muito além da depressão, trazendo também críticas pesadas à sociedade, o que fica muito mais evidente quando a gente olha o videoclipe. Galera, antes de continuar, deixa só eu contar um segredinho. Existem muitas curiosidades e mistérios pesados sobre as músicas
que o YouTube não gosta que a gente fale por aqui, e por isso ele limita a entrega de alguns vídeos. Só que eu descobri que tem um lugar onde eu consigo driblar essa censura chata do algoritmo. Inclusive, eu já decifrei Highway to Hell, Paranoid do Black Sabbath, Homem na Estrada, Bad Guy do Eminem e muitas outras músicas com histórias pesadíssimas por lá. Tô falando da área de membros do Decifra Hits. Para participar é bem fácil, é só clicar no botão Seja Membro ou no link do comentário fixado. Voltando pro vídeo. Dirigido pelo diretor Howard Greenhall, o videoclipe é totalmente surreal, saturado e perturbador. Enquanto a banda toca numa colina, a gente vê cenas de um típico bairro americano de classe alta, com famílias e pessoas perfeitinhas até demais. No início, também vemos 4 personagens que representam as principais religiões dos americanos, todos carregando um cartaz dizendo que o fim está próximo. Mas o mais macabro, sem dúvidas, é a expressão facial das pessoas nesse lugar. Elas parecem felizes de uma forma bizarra, quase maníaca. Todo mundo tem olhos esbugalhados, maquiagens exageradas e sorrisos excessivamente forçados, expondo a felicidade artificial fabricada que as pessoas exibem diariamente na sociedade. Na casa, a gente vê um casal extasiado, completamente abobado, observando borboletas num lustre, que representa como as pessoas estão vivendo anestesiadas, alheias ao que realmente está acontecendo no mundo. O homem, praticamente em transe hipnótico, fica de 4, vidrado em frente à televisão. O mais incrível é que, mais de 30 anos depois, essas cenas continuam sendo um exemplo perfeito do que a gente está vivendo hoje. Se antes era a televisão, hoje são os celulares e as redes sociais de rolagem infinita, com algoritmos que manipulam e viciam as pessoas. E quanto aos sorrisos artificiais, eles estão cada vez mais presentes em aplicativos como o Instagram, onde as pessoas vivem uma falsa felicidade, uma felicidade de fachada. É como se todos usassem uma máscara que só serve para esconder o vazio, o buraco negro que existe dentro delas. Esse sentimento fica evidente logo na primeira frase da música. Nos meus olhos, sem disposição, sob disfarces que ninguém reconhece, esconde-se um rosto. Ali mora a serpente. Essa ideia de máscara social não é algo recente. Esse conceito já é debatido na ciência há séculos. O psicólogo Carl Jung chamava de persona. Nas palavras dele, a persona é uma espécie de máscara projetada, por um lado, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros, e, por outro, para dissimular a verdadeira natureza do indivíduo. Ou seja, é a face social que cada indivíduo apresenta para a sociedade. Já percebeu que, seja nas reuniões em família, seja nas baladas da noite, seja nas festas da sua empresa, todo mundo tá sempre feliz e sorridente, mas você sabe que essa felicidade não é pura. Tirando as crianças, animais e bebês, que realmente vivem a pura felicidade, nós vivemos numa sociedade de máscaras, e por trás delas escondemos o que Carl Jung chama de sombra. A sombra é o lado escuro da nossa máscara social, composta por características reprimidas da nossa personalidade, desejos e instintos que são socialmente inaceitáveis, vergonhosos ou até mesmo ilegais, mas que podem estar presentes em qualquer ser humano. Em Black Hole Sun, a sombra é a figura da serpente, a cobra que se deixa escapar em alguns momentos do clipe. Não só isso, mas o vídeo também critica outros aspectos muito mais sombrios da sociedade. A mulher cortando peixe com essa cara de psicopata é uma crítica à crueldade animal. A moça segurando um vibrador enquanto vê um cara malhando é uma crítica à pornografia. A menina que atende ao chamado do homem religioso é uma crítica à filia. E a mulher, na banheira com o cachorro, é uma crítica à zoofilia. Nessa cena, enquanto a mãe torra seu corpo artificialmente para parecer perfeita como uma boneca, a menina se inspira na mãe e logo depois começa a queimar sua boneca na churrasqueira. Ou seja, isso mostra como que os pais, com seus hábitos doentios, podem deturpar a mente dos seus filhos, criando futuros depressivos, maníacos e até mesmo psicopatas, como a gente vê na cena das crianças torturando uma barata por diversão. Além disso, também vemos uma menina dançando feliz na frente de um homem que acabou de ser morto por abelhas, o que expõe o quanto algumas coisas absurdas já estão sendo normalizadas na sociedade, a ponto da morte e do sofrimento alheio já não gerarem mais nenhuma empatia. Assim como as outras críticas, essa é mais uma que está mais evidente do que nunca na era das redes sociais, principalmente com o Instagram, onde uma das influenciadoras mais seguidas da plataforma é alguém que divulga jogos de azar e vende produtos que causaram queimaduras nos olhos das pessoas. E no segundo verso, Chris Cornell diz: "Os tempos acabaram para os honestos. Às vezes os desonestos duram demais."
o que é uma crítica à sociedade que premia os trapaceiros, os que pisam nos outros, enquanto os honestos, que seguem as leis e andam na linha, são os que mais têm dificuldade para crescer na vida. Mais uma vez, isso é algo cada vez mais atual. É só lembrar dos influenciadores do Tigrinho, das bets e dos charlatões que enganaram milhões de pessoas vendendo cursos com falsas promessas, o que acabou prejudicando até mesmo quem fazia um trabalho honesto, já que toda a imagem de vendedor de curso ficou completamente manchada. Numa entrevista, Chris Cornell comentou sobre essa linha, dizendo: "É difícil criar sua própria liberdade, e vai se tornar cada vez mais difícil, criando cada vez mais pessoas desiludidas que se tornarão desonestas, raivosas e dispostas a ferrar com a vida da próxima pessoa para conseguir o que querem. Existe muita gente pisando nas costas dos outros na nossa profissão. Temos sorte que nunca tivemos que fazer isso. Parte disso é devido à nossa firmeza e a outra parte é porque demos sorte." Desde o início do clipe, a gente vê o sol buraco negro se formando no céu, prenunciando o apocalipse. Mas as pessoas parecem viver alheias a tudo aquilo, como se importassem mais com o próprio umbigo, com o próprio ego. O único ali que aparece com um olhar normal é o Chris Cornell, como se apenas ele entendesse o que realmente estava acontecendo. Pouco a pouco, o sol vai se transformando num buraco negro cada vez maior, e todos os habitantes do bairro acabam sendo sugados. Era exatamente isso que o Chris Cornell desejava, que um buraco negro viesse e engolisse toda a humanidade, acabando com toda a falsidade, maldade e sofrimento humano. Enfoque minha cabeça, afogue meu medo, até todos vocês desaparecerem. O mais impressionante é que, com apenas uma música, Chris Cornell conseguiu não só encarar seus próprios demônios, mas também expor o lado mais podre da sociedade. Para você ter uma ideia, esse tipo de denúncia era tão comum nas letras de lendas como Chris Cornell, Chester Bennington e Kurt Cobain, que algumas pessoas acreditam que nenhum deles escolheu partir desse mundo, mas sim que todos os três foram eliminados porque sabiam demais. O próprio Kurt Cobain, por exemplo, nunca teve medo de expor nas suas músicas quem comete crimes contra mulheres e principalmente contra crianças. Um grande exemplo disso é Polly, a canção mais perturbadora da banda Nirvana. Baseada num caso real, Polly descreve a luta de uma adolescente de 14 anos que, depois de cair nas mãos de um criminoso, consegue enganar o abusador, manipular ele e, depois de muito sofrimento, escapar por pouco. Para quem tiver estômago, eu já contei toda essa história, sem censuras, lá na nossa área de membros, que é onde eu trago os vídeos com histórias tão pesadas que o YouTube certamente derrubaria o canal se eu postasse aqui publicamente. Para assistir, é só clicar aqui em cima e se tornar um membro do Decifra Hits. Muito obrigado por ficar até aqui e te espero no próximo vídeo.